Use fórmulas. Às vezes não tem como escapar, às vezes você tem que ter um conhecimento prévio, principalmente em questões de geometria, e o GMath não vai te dar nenhuma fórmula ali, tá? Então, use fórmulas quando as fórmulas são conhecidas. Por exemplo, uma das mais icônicas que você vai ter que usar na prova do GMath, além das fórmulas da área, é a fórmula da circunferência. E aqui nesse problema a gente vai ver a aplicação dessa fórmula. Olha só. Nesse problema, a gente tem the points A, B and C lie on a circle that has a radius 2. Então, o raio do círculo é 2, tá? E os pontos A, B e C estão sobre esse círculo. If the length of arc ABC is 2π divided by 3, what is the length of line segment AC? Eita lá, parece um negócio difícil, né? Parece que está lá depois da curva da estrada, né? Então vamos até a curva da estrada para ver o que tem lá depois. Vamos desenhar o problema. Então a gente tem um círculo cujo raio mede 2. Tá? Então eu sei que aqui é 2, porque é o raio, a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Então aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2. Tá? Então essa é a informação da primeira sentença, né? Além disso, a gente tem os pontos A, B e C que estão sobre o círculo, A, P e C. Além disso, está sendo dito que o comprimento do arco ABC é 2π dividido por 3. Ou seja, ele está falando que o comprimento... Então, se você sair do ponto A, for caminhando até o ponto C, né, sobre a circunferência, isso que é o arco ABC, tá? Você vai percorrer uma distância de 2π dividido por 3. E a pergunta é, qual é o tamanho do segmento AC? Ou seja, se você tivesse ido em linha reta do A para o C, qual que teria sido a distância? Tá? Você pode tentar fazer um raciocínio para chegar na melhor alternativa ali, mas eu vou resolver usando fórmula. Qual é a fórmula que eu vou usar? Vou usar a fórmula da circunferência nesse caso. Tá? Por quê? Se eu sei o raio do círculo, eu consigo saber qual que é o quanto que eu vou ter que caminhar para percorrer a circunferência inteira, o perímetro inteiro, que é a circunferência. Tá? Então, circunferência é igual a 2πr, 2 vezes π vezes r. Como r é 2, a gente sabe que a circunferência vai medir, nesse caso, 4π. E se eu sei que para dar uma volta inteira eu ando 4π, e eu sei que para ir do A para o C eu ando 2π sobre 3, eu posso tentar descobrir quantas vezes esse segmentozinho aqui do A para o C cabe dentro do 4π, da volta inteira. Então, quantas vezes menor, né, é esse arco AC em relação à circunferência inteira? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma divisão aqui, uma ratio, ou seja, uma razão. Eu vou pegar esse 2π dividido por 3, que é o comprimento do arco AC, e vou dividir pelo tamanho da circunferência, ou seja, a volta inteira. E eu vou descobrir então que, fazendo as simplificações de frações, tá? Se você ainda não sabe fazer simplificações de frações, assim, não se preocupa, mas é algo que você vai ter que buscar, né? Por exemplo, buscar como fazer operações de frações, divisões de frações, que é o caso aqui, tá? E aí o negócio vai começar a se clarear um pouquinho mais. No meu canal eu ainda não tenho nenhum vídeo sobre isso, mas quem sabe, se você achar que é legal, deixa nos comentários ou me manda uma mensagem lá no Instagram, Matemática para GMath, porque aí, assim como a Natália fez na semana passada pedindo aula de percentual, e eu vou fazer aula de percentual agora, semana que vem, você pode me pedir uma aula de frações aí, quem sabe eu já monto na outra semana uma aula de frações. Bom, enfim, dito isso, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente a divisão de 2π sobre 3 por 4π. Isso é a mesma coisa que 1 dividido por 6. Isso significa que, se eu quisesse dar uma volta inteira na circunferência, eu teria que andar 6 vezes esse comprimento que eu ando do A até o C. Só que, olha só, tem um detalhezinho que eu coloquei aqui na figura, que eu não chamei atenção para ele antes, mas que não está sendo dito no enunciado, que é esse alfa. Deixa eu mostrar aqui. Esse alfa aqui. Tá? Esse alfa eu vou conseguir descobrir agora que eu sei essa razão. Porque eu sei que é o seguinte, se para eu dar uma volta inteira, quando eu dou uma volta inteira, eu ando 360 graus, se eu só andar 1/6 da volta, se eu só andar esse 1/6 da volta, eu vou andar 360 graus dividido por 6, que é 60 graus. Logo, eu sei que o alfa mede 60 graus. E tem um detalhe, lembra que o raio da circunferência é 2? Então, se aqui é 2
E aqui também é 2, porque são 2 raios. Então esse é um triângulo isósceles, né? Tem 2 lados iguais, pelo menos. E aí, se eu sei que esse ângulo é 60 graus, eu sei que esses 2 ângulos aqui também vão ter que ser iguais. E eles vão ter que ser iguais a 60 graus. Por quê? Porque como a gente tem um triângulo isósceles, aqui é 60 graus, esses 2 ângulos têm que ser iguais e somados eles têm que dar 120 graus. A única possibilidade para isso é se esse aqui também for 60 graus e esse for 60 graus. Logo, triângulo equilátero que a gente tem aqui. Tá? Todos os ângulos são iguais, então todos os lados também são iguais. Logo, qual é o comprimento da linha, né, do segmento? AC também é 2. Alternativa C. Beleza?